A segunda vinda da gula. Capítulo 6. O selo dourado. Condições. Seol perguntou de volta. Você quer me ouvir ou não? Estou ouvindo. Número 1. Você precisa jurar que nunca entrou nesse mundo antes. Aqui e agora. Claro, isso é fácil. Número 2. Quero que me conte seu segredo quando entregar o convite. Sobre como você sabia dessas coisas. Eu não posso fazer isso. Seol imediatamente recusou. O que faz você pensar que eu faria? Não tenho mais nada a dizer sobre eles. Mesmo se eu te der um convite especial. Convite especial? A frase despertou a curiosidade de Seol, mas ele balançou a cabeça. Não. Se eu confiar em você um pouco mais no futuro, então talvez. Mas agora não. Como ele não podia ter 100% de certeza sobre Kinhana, deixou espaço para a interpretação. Kinhana inclinou a cabeça um pouco para trás. Olhando para o céu noturno, ela soltou um longo suspiro. A condição final. Depois de entrar com sucesso nesse mundo, você precisa negociar comigo antes de mais ninguém. Não importa o que. Entendido? E se eu falhar? A menos que você seja um retardado além da imaginação, isso nunca acontecerá. Vou arrastá-lo à força para esse mundo? Se for preciso. Ouvindo a calorosa declaração de Kinhana, Seol fez cálculos em sua cabeça. Parecia que Kinhana não concederia sobre o último ponto. Se ele não concordou, nem mesmo um contrato parecia possível, muito menos um convite. Parece que esse convite é realmente precioso. Desde que ela usou a palavra negociação, Seol imaginou ter abandonado todos os pensamentos sobre um contrato de escravos. Depois de avaliar suas opções, Seol tomou sua decisão. Eu aceito. Boa. Kinhana guardou o telefone. Ela suspirou mais uma vez antes de enfiar a mão no bolso e vasculhá-lo. A julgar pelo quanto sua mão tremia, Seol adivinhou o quão relutante ela estava em usar o convite. Quando sua mão finalmente saiu do bolso, 4 carimbos estavam trancados entre cada espaço entre os dedos. Um era vermelho, os outros eram bronze, prata e, finalmente, ouro. Você disse que não assinaria o contrato. Kinhana removeu o selo vermelho. Quanto ao bronze, posso usá-lo com minha autoridade, mas ainda é um ativo compartilhado. Nem preciso mencionar a prata. A maneira como ela falou enquanto acenava com o dedo do meio coincidentemente entendia um pouco os nervos de Seol, mas ele aguentou. O único selo restante era o dourado. Esse foi o chamado convite precioso. Com um olhar angustiado, ela apertou a mão em torno do carimbo de ouro. Então, ela correu em direção a Seol como se fosse devorá-lo no local. Essa espera. O que? Não terminamos de conversar agora. Você queria um convite? Certo. O que é esse selo de ouro? É a minha vida, seu bastardo. Com um grito frustrado, Kinhana agarrou o braço esquerdo do Seol que estava se retirando. Então, ela apertou o carimbo de ouro na palma da mão como se fosse uma adaga. Imediatamente, uma luz dourada piscou. A luz brilhou para cima antes de se dissipar como uma maré recuada e se tornar cinza. Sentindo-se completamente confuso, Seol desviou o olhar para a palma da mão esquerda. Bem no meio, uma pequena marca redonda emitia uma luz dourada avermelhada. Embora tenha desaparecido rapidamente no momento seguinte, Seol ainda estava hipnotizado pela visão. Em seguida, um envelope lhe deu um tapa no peito. Vendo como luxuosamente embalado, ele adivinhou que era a carta convite. O portão será aberto às 22h30, hoje à noite. Daqui a 2 horas, cuide de seus assuntos pessoais. Quanto a essa carta, eu realmente não me importo se você lê ou não. Enquanto segurava a bolsa cheia de dinheiro, Kinhana abruptamente se virou para sair. No momento em que ela deu vários passos, tremeu visivelmente e se virou para encará-lo mais uma vez. Você. É melhor você sobreviver. Eu não me importo com o que você faz, então sobreviva e entre nesse mundo. Entendi. Se você morrer depois de tudo isso, vamos ver o que acontece. Eu voltarei tudo o que você me deve, mesmo que eu tenha que persegui-lo até os confins da terra, entendeu? Ela deve ter ficado furiosa quando sua voz estava atada a uma incrível intenção de matar.
Depois dessa pequena explosão, ela desapareceu rapidamente na escuridão. Seol caiu de bunda no chão. Parecia uma tempestade selvagem que acabou de acontecer um segundo atrás. Ele dançou junto com a música que estava sendo tocada na época, mas agora que acabou, ele se sentiu completamente esgotado. Seol apertou e afrouxou o punho esquerdo algumas vezes antes de mudar o foco para a carta convite. Havia uma carta cuidadosamente dobrada dentro do envelope. Por alguma razão, ele acabou lembrando seu passado, sentindo-se bastante orgulhoso de si mesmo. Ele nunca havia recebido um convite antes, nem em sua vida nem durante esse sonho, mas agora que recebeu, ficou um pouco emocionado. Seol abriu cuidadosamente a carta. Saudações! Gostaríamos de agradecer por aceitar o nosso convite para o Paraíso Perdido, um mundo estrangeiro que está conectado ao nosso. O Paraíso Perdido é um mundo para poucos. Um mundo cheio de aventuras emocionantes e riquezas deslumbrantes. É um mundo de vida, respirando ruínas lendárias e competições ferozes. Esta carta de convite guiará o honorável hóspede até os degraus do Éden e o ajudará a escapar da labuta da vida cotidiana. Esta carta convite é emitida apenas a um hóspede honorável com a aprovação do selo de ouro. O horário de abertura do portão é 22h30, 16 de março de 2017. Recomendamos que o hóspede abra esta carta naquele momento em um local isolado. Esta carta de convite é necessária durante a confirmação da marcação, bem como a oferta de bônus inicial. Não perca esta carta e traga-a com você. Esta carta de convite permite que o hóspede ilustre traga outra pessoa como assessor. Ah, merda! Seol parou de ler cada pequena palavra da carta e deu uma olhada no telefone. Já passava das 8 e chegava às 9. Não tenho muito tempo. Seol reclamou um pouco antes de um sorriso irônico se formar em seus lábios. Kim Hana disse a ele para cuidar de assuntos pessoais, mas ele não tinha muito o que fazer. Sua família o repudiou e ele também não tinha amigos íntimos. Mesmo se ele não contatasse ninguém por 1 ou 2 meses, ninguém iria piscar um olho. Na verdade, eles provavelmente ficariam felizes por ele não os incomodar. De qualquer forma, não havia muito que ele pudesse fazer com o tempo restante. Ele também não foi instruído a preparar nada. Foi nesse momento que Seol se lembrou de Yoo Seung-hwa. Seol enfiou a carta de convite no bolso e levantou-se do assento. De repente, ele sentiu como se estivesse com pouco tempo. Seol foi imediatamente para uma sauna. Ele se esfregou completamente e cortou o cabelo no barbeiro dentro da sauna. Assim, uma hora voou. Antes que ele pudesse desfrutar da sensação refrescante que faltava há dias, ele correu para o apartamento rápido o suficiente para dar aos super-heróis uma corrida pelo seu dinheiro. Ele mudou para o conjunto mais limpo de roupas que conseguiu encontrar, parou em um caixa eletrônico para retirar 2 milhões de won, pegou um táxi e seguiu para Nonhyeon-dong. Enquanto estava no caminho, ele se preocupava constantemente. Tenho de ir? Ela provavelmente não quer mais me ver. Ela mesma disse isso. Talvez seja melhor para nós dois se eu enviar o dinheiro para ela através do banco. No entanto, Seol logo percebeu que isso serviria como autossatisfação. Seol sabia o quanto machucou Yoo Seung-hwa com suas palavras. Ele queria se desculpar, mesmo que isso significasse receber um tapa bem merecido na cara. Seu coração batia mais alto e mais rápido quanto mais perto ele chegava da casa de Yoo Seung-hwa. Depois de chegar à porta da frente, Seol recuperou o fôlego e tocou a campainha. Mas não importa quanto tempo ele esperou, ninguém respondeu. Toc, toc. Ele bateu na porta várias vezes, mas ainda estava em silêncio. Seol verificou o tempo e notou que ele tinha menos de 10 minutos restantes. Ela ainda está no trabalho. Seol mexeu no telefone e sentou-se na escada que levava ao corredor. Estou fazendo a coisa certa. Agora que ele chegará tão longe, não podia mais chamar esse sonho de fantasia. Afinal, as coisas que ele viu e experimentou no sonho se tornaram realidade. Embora ele tenha falado muito com Kim Hana, ele estava bastante preocupado com a coisa toda. Claro, ele já havia derramado leite e o dado havia sido lançado. Ele não teve escolha senão enfrentar os próximos desafios de frente. Seol decidiu pensar de maneira otimista. Como ele era corajoso o suficiente para considerar se afogar,
Ele certamente poderia usar essa coragem para realizar coisas maiores. No momento em que ele se decidiu, o relógio chegou às 10h30. Seol olhou em volta e não viu ninguém. Jim. Quase naquele exato momento, ele ouviu um sinal sonoro vindo do elevador. Ele viu uma luz verde triangular indicando que alguém estava chegando. Antes de perder a chance, Seol rapidamente retirou o saco de papel contendo 2 milhões de won. Então, ajoelhou-se e enfiou a bolsa dentro da fenda da porta. Assim que ele terminou, uma luz circular apareceu acima da posição de Seol. A luz misteriosa o engoliu antes de desaparecer sem deixar vestígios. Isso aconteceu em um piscar de olhos. Logo depois, a porta do elevador se abriu e uma mulher solitária saiu. Com um olhar de exaustão e depressão, Yoo Seon-hwa abriu a porta da frente e entrou em seu lugar. Ela deu um passo enervado para a frente, apenas para chutar algo gentilmente. Seus olhos se arregalaram depois de avistar um pesado saco de papel aos pés. Depois de verificar o conteúdo, ela rapidamente se virou em um silêncio atordoado. No entanto, ela só podia ver a escuridão solitária pousando silenciosamente no corredor vazio do apartamento. Seol sentiu frio, talvez por causa do ar frio fazendo cócegas nos dedos dos pés. Ele estendeu a mão distraidamente para procurar seu cobertor, mas a única coisa que seus dedos errantes podiam agarrar era um travesseiro. Ele abraçou o travesseiro com força, mas o frio permaneceu. E agora que seu cérebro havia acordado, não queria voltar a dormir. Ele deixou esse fato conhecido com uma enxaqueca pequena, mas insistente. No final, Seol abriu os olhos. Sentindo-se um pouco grogue, ele deu uma olhada ao redor. Não importa quantas vezes ele olhasse, este lugar ainda era seu apartamento alugado. Assustado, Seol rapidamente olhou para a palma da mão esquerda. Estava limpo. Ele estudou cuidadosamente, mas não havia uma única indicação de marca. Uma risada amarga escapou de seus lábios. Foi tudo um sonho. Ele riu rouco para si mesmo antes de se deitar no chão. Certo, é claro. Porque alguém como eu teria a chance de... Droga! Você está tentando tirar sarro de mim ou algo assim? Como um homem que enlouqueceu, ele olhou para o teto por um longo tempo antes de ligar a televisão. A temperatura estava caindo abaixo do ponto de congelamento antes, mas, no momento, a temperatura de Seul está pairando em torno de 2,4 graus Celsius. É mais alto do que era na mesma hora ontem. A tela escura gradualmente voltou à vida, e a voz clara de uma garota do tempo entrou em seus ouvidos. Mas, em vez de assistir à TV, Seol pegou o maço de cigarros e o sacudiu levemente. Ele pegou um dos 2 cigarros restantes e o colocou entre os lábios. Então, ele mudou de canal. Sinion Pharmaceuticals anunciou que desenvolveu um novo medicamento. O olhar de Seol afugentou a fraca fumaça cinza e pousou na tela da TV. Os canais de notícias carregavam as histórias de novos medicamentos entrando no mercado como as principais manchetes dos últimos dias. Como o sonho de Seol era tão vívido, ele naturalmente acabou prestando atenção à notícia. Localizada na cidade de Seul, a Sinion Pharmaceuticals é uma empresa de pesquisa médica criada há 4 anos com o objetivo de desenvolver novos medicamentos. Mais expectativas estão sendo colocadas sobre eles, pois também mostraram resultados concretos hoje. A imagem na tela mudou e um homem vestindo um avental branco e despenteado apareceu. Possui características de antioxidantes que suprimem a origem da inflamação, além de aumentar o nível de testosterona no sangue. Talvez por causa da fumaça do cigarro, a tontura de Seol parecesse se intensificar. Ele se arrastou em direção à janela mais próxima, estendeu a mão e a abriu. Ele imediatamente se sentiu um pouco melhor quando o vento frio atingiu seu rosto. Ele se encostou na parede, antes de se agachar em um transe silencioso e distraído. Ele olhou para a TV cuspindo murmúrios sem importância e indecifráveis. Quase por hábito, enfiou a mão no bolso. Ele se encolheu. A mão dele parou. Ele sentiu como se todas as células da sua mão esquerda tivessem acordado. Lentamente, muito lentamente, ele puxou o objeto preso entre os dedos. Um envelope de papel familiar se revelou. Era a carta convite.
Seol abruptamente levantou a cabeça assim que seu telefone começou a vibrar. A mensagem do guia chegou. Recomendamos que todos os convidados contratados e convidados confirmem a mensagem imediatamente. Seol se levantou instintivamente depois que o anúncio robótico atingiu seus tímpanos. Quando ele olhou rapidamente pela janela, seu queixo ficou frouxo. O que?